Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Rapidamente, isso são horas de fazer uma live, né? Sim, toda hora é hora de fazer live, principalmente quando a gente tem aí assuntos importantes a tratar relacionados à eleição do Conselho Tutelar. Não sei se vocês viram, se vocês acompanharam, mas a ideia dessa live é justamente para isso, para trazer uma atualização para vocês. Tem um projeto de lei número 1783 desse ano mesmo, que altera algumas questões relacionadas à recondução de conselheiros tutelares. Então, a live dessa noite a gente vai falar sobre esse assunto, eu vou explicar para vocês bem certinho. E também, aproveitando, hoje tiveram 2 eventos importantes, né? Foi a aprovação desse projeto de lei no Senado e o lançamento do nosso curso, né? Nós criamos um curso também, Como Organizar as Eleições do Conselho Tutelar 2019. Depois, no final da live, eu deixo o link aqui para vocês. Então, vamos lá, gente. Entrando direto no assunto. Primeiro, vou contextualizar para vocês entenderem o que aconteceu. Antigamente, o Conselho Tutelar, ele tinha um mandato de 3 anos, certo? Era um mandato de 3 anos. E a eleição era, cada município fazia sua eleição na sua data, com seus eleitores, enfim, cada local tinha uma regra, vamos dizer assim. Porém, a partir de 2015, as eleições foram unificadas, certo? Ou seja, a eleição vai acontecer de 4 em 4 anos, num dia, e o Brasil todo vai se movimentar para estar fazendo a sua eleição nesse dia, tá certo? E também, lá em 2015, mudou a regra de não são mais 3 anos de mandato, agora são 4 anos de mandato. E aí, falando ainda sobre essa questão de recondução e de mandato, lá no artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, o conselheiro tutelar, na verdade, ele poderia ser candidato, né? Poderia se candidatar e ser conselheiro consecutivo por uma recondução. Ou seja, ele era conselheiro, por exemplo, durante o mandato inteiro. Ele poderia se reconduzir à candidatura e ganhar, por exemplo, mais uma vez. E depois, na próxima eleição, ele não conseguiria mais. Tá certo? Essa era a regra de antes, assim como diz ali o artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o conselheiro tutelar poderá reconduzir, né, ter a recondução de uma vez só. Ou seja, ele é conselheiro tutelar durante um mandato, ele pode reconduzir para o segundo. Se ele ficou 2 mandatos consecutivos direto sendo conselheiro, ele não pode ser reconduzido para um terceiro mandato, certo? Essa é a regra que existe até então, lá no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 132. Surgiu, então, há bastante tempo, na verdade, que existe essa discussão sobre será mesmo que o conselheiro tutelar precisa ser igual aos outros parlamentares e tudo mais? Que é só uma recondução? Ou será que não seria interessante esses conselheiros ficarem por mais tempo? E aí essa discussão rola aí há bastante tempo. E esse ano eles construíram um projeto de lei, número 1783 desse ano, que altera, a ideia do projeto é alterar, permitindo que o conselheiro tutelar seja sempre conselheiro, se ele quiser, certo? Ele pode ser conselheiro tutelar, se candidatar de novo, ganhar, se candidatar de novo, ganhar, e assim consecutivamente. Tá ok? Então, o projeto de lei é sobre isso. E hoje, especificamente hoje é dia 10 de abril, foi aprovado no Senado esse projeto de lei. Ou seja, gente, eu vim trazer para vocês essa alteração, essa atualização, para que vocês se antecipem no seu processo, tá certo? Porém, ainda não é uma lei, ainda não virou lei. Ele foi o projeto de lei, como eu disse, o nome do projeto é projeto de lei. Ele foi aprovado hoje no Senado, dia 10 de abril. Mas para virar uma lei, ele ainda tem que passar, né? Tem que ser aprovado pelo presidente da República, ele tem que fazer a assinatura e sancionar essa lei.
Então, o que acontece? Enquanto não sanciona a lei, é apenas um projeto. Mas tudo indica, eu acho que 80%, 90%, tudo indica de que sim, será aprovado e vai virar uma lei. Então, eu já estou avisando para vocês antecipadamente, para a gente ficar ligado. Se não virou lei, continua tudo do jeito que está. Se for sancionado e virar de fato uma lei, a gente já tem aqui as orientações que eu vou estar passando para vocês. Então, anotem aí. Gente, quem está ao vivo agora me assistindo, obrigada, que já são 11 horas da noite, mas vai mandando suas perguntas também. Vai ser bem pontual, eu não vou discutir se é bom, se não é, essa recondução, o objetivo dessa live não é esse. É só sobre falar sobre essa recondução. Então, primeira coisa, a recondução é isso. Lembra? Antes eram 3 anos, depois passou para 4 anos e ainda se tinha uma dúvida. Por exemplo, agora em 2019, para quem está lançando o edital, ficou-se, né, aquela dúvida. E agora? Fui conselheiro, 2 anos, posso me candidatar? Não posso? Enfim, ficou essa questão. Ou seja, com esse projeto de lei, se ele for aprovado, não terá problema nenhum. Tá certo? Se você foi conselheiro tutelar 1, 2, 3 vezes, consecutivas ou não, você poderá se candidatar, tá certo? Peraí que eu já respondo, tá, pessoal de reserva? Só um minutinho, deixa eu pegar minha linha de pensamento aqui, de raciocínio, depois eu já respondo a perguntinha de vocês. Isso, é isso mesmo. O presidente da República tem 15 dias para se manifestar. É isso mesmo, gente. Só que é aquela coisa, a gente nunca dá o aval enquanto o negócio não foi assinado, né? Por isso que eu aviso que ele tem sim, obrigada, pessoal ali do aconselhando, do Conselho Tutelar. De fato, realmente, foi sancionada hoje, ele tem até se manifestar. Então, eu já estou dando essa orientação, mas avisando que ainda, né, até então, não virou uma lei. Pode ser que não sancione, que não se manifeste, que ache que não tem que ser, e pode ser que seja positivo. Então, eu estou dizendo, avisei, né? Se for sancionada a lei, sigam essas orientações que eu vou passar para vocês. Se não for sancionada, continua tudo do jeito que está. Voltando aqui para o que a gente estava falando. Primeira coisa, primeiro quesito. O projeto de lei altera o quê? Ele altera o artigo 132 do Estatuto da Adolescente. Eu acabei de fazer um post ali no Facebook da DAS com a matéria e com o link para quem quiser ler a alteração, tá? Ela ficou bem simples, só diz assim, que poderá se reconduzir, ponto. Tá? Eu fiz a leitura de outros estudos também para trazer a novidade aqui para vocês. Então, nós temos aí algumas situações. Primeiro, para um município que ainda não lançou o edital, ainda está construindo o edital, vai ter menos prejuízos. Por quê? Não lançou ainda, se até lá já foi aprovada e sancionada essa lei, sem problemas, vocês já conseguem colocar ali, poderá se candidatar ao Conselho Tutelar, e aí não precisa exigir que a pessoa não tenha sido conselheira tutelar na outra vez. Aquela parte da recondução não vai precisar mais existir. Tá? Eu falo isso porque alguns municípios colocam no edital dessa forma. Não poderá se candidatar ao conselho tutelar quem não seguir o que o estatuto pede, quem não seguir o que a lei municipal pede, e ainda assim, né, aqueles que foram conselheiros tutelares por 2 anos, 2 mandatos consecutivos, não 2 anos, 2 mandatos consecutivos, tá? Nesse caso, se for sancionada a lei e o seu município ainda não lançou o edital, não haverá problema algum, tá? É só, antes de lançar o edital, fazer a alteração. Segunda possibilidade. Tá, Mari, mas a gente já lançou o edital. Já lançamos, já abrimos as inscrições e o pessoal já está se inscrevendo, porém ainda não finalizamos a etapa de inscrições, tá? Então, se vocês não finalizaram ainda a etapa de inscrições e essa lei for sancionada até lá, no caso de vocês, o conselho, a comissão especial, ela vai fazer uma resolução retificando aquela parte, aonde diz que o candidato que já tinha sido conselheiro tutelar para se candidatar, agora ele pode se candidatar, ponto. Então, você altera aquela parte ali,
tá? É só fazer uma resolução alterando. E lembrando, gente, que para ficar bem justo, vamos dizer assim, é interessante lembrar que se, por exemplo, o prazo de inscrição já está curtinho, já está quase acabando, né? Façam não só a resolução que altera esse artigo, mas também a resolução ampliando um pouquinho aí os dias, né, para as pessoas se inscreverem. Porque o que acontece? Se o seu edital você acabou de abrir e ainda falta bastante tempo para o pessoal se inscrever, você consegue alterar esse requisito que fala da recondução e ninguém vai ser prejudicado na inscrição, tá? Agora, se suponhamos, né, hoje é dia 10 de abril e sexta-feira agora, daqui 2 dias, acabaria o seu período de inscrição. Entende-se que os candidatos que estavam dentro desse requisito de recondução estarão prejudicados, e aí não é legal, tá? É interessante que vocês façam, que vocês ampliem aí esse prazo. Então, além de fazer uma resolução para alterar isso, né, essa parte da recondução, vocês podem também colocar nessa resolução ampliando aí o prazo de inscrições para que o candidato que está dentro, né, desse quesito, ele possa tranquilamente juntar toda a documentação e tudo mais, tá? Mas tem uma outra questão. Primeiro, é quem ainda não publicou edital, tranquilo. Segundo, quem já publicou, mas o período de inscrição ainda não terminou, tranquilo também. E para aqueles que já publicaram edital e a data e o período da inscrição já acabou, o que faz? Gente, vocês podem sentar. A comissão tem esse direito, o CMDK tem essa autoridade para sentar e estudar e definir sobre isso, tá? Essa definição legal seria que vocês permitissem aí, por exemplo, nosso período de inscrição, sei lá, foi até ontem. Se o período de inscrição foi até ontem, a gente pode, como comissão, tá? Falando da comissão especial, abrir de novo o período de inscrições, permitindo que os candidatos que terão essa questão da recondução modificada possam se inscrever. Aí na resolução vocês explicam também que o artigo tal da resolução que não permitia que os candidatos que tiveram 2 mandatos consecutivos se inscrevessem e tudo mais, agora permite. E aí, gente, lembrando aqui um detalhe especial. Vocês não vão abrir inscrição para todo mundo de novo. Não é. Vocês só abrirão para aqueles que tinham sido prejudicados ou que não tinham se inscrito anteriormente pelo fato de já terem sido conselheiros tutelares por 2 mandatos consecutivos. Beleza? Tá? Então, não é para abrir para todo mundo, não. Mais uma questão aqui. Se o edital já foi publicado, já passou o período de inscrição, já passou um monte de outras etapas, o que vocês vão fazer? Sentem também como comissão, conversem sobre isso, o que vale e o que não vale para o município de vocês. É claro que se for uma lei, né, se a lei de fato for ali sancionada, é interessante vocês repensarem. Só que foram pouquíssimos municípios, tá? Pelo menos que tem conversado comigo, assim, foram poucos. Ainda nem publicou edital, mas, né, vale avisar. Se por um acaso vocês já passaram todas as, poxa, já passou prova, passou capacitação, passou outras coisas, e vocês acharem interessante não fazer a abertura, apesar de a lei ter sido sancionada, vocês poderão conversar com o Ministério Público, né, fazer essa discussão com eles, e deixar que, caso algum candidato que tenha sido prejudicado, né, que já tenha sido conselheiro tutelar por 2 mandatos consecutivos e gostaria de se inscrever novamente e não conseguiu, aí essa pessoa teria que entrar ali com questões judiciais mesmo, tá? Lembrando algumas coisas para vocês, algumas informações adicionais. Primeiro, sempre, gente, tudo que vocês forem fazer, a comissão precisa estar em conjunto com o Ministério Público. A comissão faz, sanciona. Se for um pouquinho inteligente, antes de sancionar, dá uma conversada ali com o Ministério Público. Estou falando porque nós, quando o processo aqui, já fazíamos isso. Era reunião toda semana, né? O MP não conseguia mais.
A gente preferia conversar e deixar tudo bem claro com eles, definido, né? Para dar um aval. Não que o MP vai decidir, mas é muito legal esse suporte, essa parceria, até porque são eles que fiscalizam todo o processo. Então, tudo que vocês forem fazer, sempre façam em conjunto, comuniquem e estejam em parceria com o Ministério Público da comarca de vocês, tá? É o primeiro aviso. O segundo aviso, gente, divulguem tudo que vocês forem fazer. Por favor, trocou ali, fez a alteração do edital, divulguem. Não adianta alterar o edital, deixar a lei tudo bem bonito, só não vai se inscrever porque não vai saber, tá? Então, divulguem. Outra coisa interessante, tá, Mari, mas esse esquema do edital que tem que ser lançado já, tem que ser 6 meses antes. Na verdade, a lei não fala sobre 6 meses antes, né? A lei nacional. Ela não fala que tem que ser 6 meses antes. Porém, se a lei do seu município fala que o edital tem que ser publicado 6 meses antes, aí você tem que seguir, tá? Eu falo isso porque a lei normal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não fala isso. Mas, se a lei do seu município fala, você tem que seguir, tá certo? Vale lembrar, porque às vezes o pessoal fica desesperado com esse negócio dos 6 meses e a lei do seu município nem fala isso. Então, verifique. Sim, o edital tem que ser 6 meses antes, então cumpra isso. E é claro, né, gente, sempre com aquele jogo de cintura no sentido de, poxa, de fato, 6 meses já passou, né? Hoje é dia 10 de abril, teria que ter sido segunda, dia 8 ou semana passada, que é antes do dia 6. Não, a gente não conseguiu por A mais B, como eu falei lá na primeira orientação de dicas adicionais. Conversem com o Ministério Público, deixem tudo bem claro de que não não lançamos o edital porque a gente não queria. Não, porque tinham coisas a serem estudadas. A gente preferiu esperar uma semana e lançar um edital correto do que lançar, não perder prazo e depois, né, ter que alterar e dar mais problemas, tá? E por último, gente, outra coisa interessante também, né, que vale lembrar também. Se o processo do município de vocês está bem avançado, que eu acho que são pouquíssimos, mas, né, vale lembrar. A comissão, poxa, vai ter que fazer prova de novo, capacitação, enfim, vai todo um processo que é quase inviável e a comissão decidiu. Então, lembrem, tudo que a comissão decidir, a comissão vai resolver. A resolução resolve que, conforme a legislação, uma vez que essa lei já foi sancionada, tá? Eu tô fazendo esse aviso para vocês, gente. Vamos lá, hoje é dia 10 de abril e não foi sancionada a lei. Foi aprovado o projeto de lei no Senado. E depois, até 15 dias, como os colegas aqui falaram, até 15 dias o presidente tem para dar uma resposta a isso e transformar ela em lei ou não, tá certo? Até lá, suponhamos que essa lei seja sancionada. O que vai acontecer? E todo o processo do município de vocês já passou. Vocês podem baixar uma resolução aí no conselho explicando que, uma vez que a legislação foi sancionada, dia tal, e todo o processo já tinha acontecido, e aí vocês colocam ali, as etapas já foram cumpridas, de prova de capacitação, disso, daquilo, enfim, e só falta mesmo a questão da votação da eleição, que é no dia 6 de outubro, nosso conselho, né, decide por não alterar esse requisito e serão prejudicados, então, aqueles conselheiros tutelares que já tiveram um mandato consecutivo por 10 anos e não poderão mais ser reconduzidos. Tá certo? A live de hoje foi bem curtinha para responder, assim, coisas bem pontuais a respeito disso. Sem mais delongas, deixa eu já... Lembrando, né, aproveitando a live também para divulgar, gente, eu vou deixar aqui depois o link. Nós criamos um curso sobre como organizar as eleições do Conselho Tutelar de 2019. O que tem no curso? Tem tudo, desde as questões das leis, inclusive essa parte, quando alterar, a gente não tinha feito, que estava esperando alterar. Então, já estou passando a orientação e quando alterar, já vai ter vídeo novo ali também no curso falando sobre isso, como vocês podem fazer. E o curso está bem prático, bem didático, dinâmico. A gente deixou material de tudo, assim, modelo de Word, de PowerPoint para capacitação de servidores públicos, artes gráficas para vocês usarem de adesivo, né? O bottom, quem quiser fazer, banner, outdoor, enfim, arte também para divulgar no Facebook, Instagram, nas redes sociais.
O curso tem 4 módulos, a gente começa com a introdução, depois a gente fala de todo o processo, falamos do dia da eleição, e por último, só perguntas e respostas, e também vocês terão direito a acessar o nosso grupo fechado do Facebook, tá? Vamos lá. CMDK de reserva pergunta: se um funcionário público quiser assumir o cargo de conselheiro tutelar, ele deve participar de todas as etapas de seleção e eleição ou apenas solicitar a mudança de cargo? É obrigatório que ele passe por todas as etapas, tá certo? O que fala a respeito ali de conselho de servidor público, na verdade, é o processo depois, tá? Ele pode só solicitar a mudança, porque geralmente o salário é o mesmo, tá? Você tem que ver isso no processo administrativo da sua prefeitura, porque algumas é um pouquinho diferente, né? Mas ele tem que passar por todo o processo. Por quê? Porque senão é ilegal. Imagina um cargo, são 5 conselheiros tutelares e todos eles passaram por processos do cargo eletivo. Tem município que vai exigir prova, tem município que vai exigir que vá na capacitação, tem município que vai exigir, como é que fala, teste psicológico, enfim. E aí, 5, 4 vão passar por todo esse processo e um não vai. Então, não é permitido, tá? Assim como salário diferente, não pode. Todos os conselheiros, eles têm o mesmo cargo, então eles têm que passar pelo mesmo processo de cargo, inclusive, né, gente, para qualificar o serviço e o setor. Por que tu exige experiência de um e prova de um e não exige do outro, tá? Então, obrigada pela pergunta, é importantíssima, mas é isso, ele tem que passar. E aí, depois, essa questão de administrativa de contratação, de como ele vai ser conduzido de já servidor público para conselho tutelar, é o que muda, tá? O presidente da República tem 15 dias, tal. É isso. Deixa eu ver se alguém mais perguntou alguma coisa. Oi, Mário, o edital publicado. Fazemos uma resolução alterando e uma errata o edital também? Isso mesmo, tá, gente? Por enquanto, não. Eu vou repetir o que eu falei. Obrigada pela pergunta da Mariela. Por enquanto, não. Por enquanto, nós estamos apenas falando sobre um projeto de lei, projeto número 1783, que foi aprovado hoje no Senado. Então, se daqui a alguns dias esse projeto de lei virar de fato uma lei, aí sim. Se o edital já foi publicado, sigam aquilo que eu falei ali. Retifiquem, façam uma resolução, não precisa publicar o edital todo, né? Retifiquem. Lá no artigo tal do nosso edital, que falava que o conselheiro tutelar que já tinha sido, aí tem que ver como é que está no edital de vocês, não será permitido que conselheiros tutelares que foram, que atuaram no mandato, 2 mandatos consecutivos, tal. Então, vê como é que está o texto e altera, e aí, óbvio, né, cita a lei nova já, tá? É isso, é só fazer uma resolução e uma errata também ali ao edital. A resolução que retifica já é praticamente a errata, porque às vezes a gente coloca assim, ó, uma resolução muito boa de fazer essa. No artigo número tal que se lia, tal, daí tu copia o texto e embaixo tu coloca, agora se lê, e aí tu coloca o texto novo, vamos dizer assim. É como se tu tivesse só trocado aquela parte ali do texto, mas existem várias formas de fazer resolução. O importante é que a informação esteja lá. Tá? Certinho, que bom que respondi. Gente, outra coisa. Bem lá, a pergunta da Mariela aqui me fez lembrar outra coisa também. Mari, mas a nossa lei municipal acabou de ser alterada, né? E ela fala da impossibilidade da recondução. O que a gente faz? Porque não vai dar tempo de mudar a lei até lá, não sei o que. Vou falar de uma experiência nossa que já aconteceu aqui no nosso município. Vamos lá. A lei federal, ela é acima de todas as outras, certo? Lei é mais importante que resolução. Então, pela ordem é lei federal e depois lei municipal, beleza? Só que a lei federal, ela é acima da municipal. Então, tudo aquilo que a lei federal falar, se nós, na lei municipal, descumprirmos a lei municipal para cumprirmos o que está na lei federal, não haverá problema. O problema é o contrário. Vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. A lei do nosso município aqui, tudo que eu falo para vocês, gente, é de experiência vivida, de assessoria nos municípios e vivida mesmo, né? Quando eu trabalhava aqui na prefeitura municipal, da onde eu moro. Então, o que aconteceu? E eu vou
falar para vocês, porque fomos orientados assim e deu super certo. Na época, lá no processo de 2015, a nossa lei municipal, ela pede ensino superior, certo? Ou seja, a lei federal pede ensino médio e a nossa lei municipal, para qualificar o serviço, pede ensino superior, ok? Então, lei federal, lei municipal. E aí, a gente divulgamos o edital e tudo mais, estava quase acabando o prazo e a gente não tinha número de inscritos suficientes. Então, qual foi a orientação que a gente recebeu? Que a gente retornasse ao que a lei federal estava falando, mesmo sem alterar a lei municipal. Por que isso? Porque a gente vai estar descumprindo a lei municipal sem descumprir a lei federal por um motivo maior. E esse motivo maior se justifica, que no caso não estamos tendo candidato suficiente, entendeu? E nesse caso de vocês é a mesma coisa. Poxa, não vai dar tempo de, nessa correria toda, alterar a lei do município. Então, não tem problema. Não se preocupem em já alterar essa etapa da lei, tá certo? Se no caso de vocês a etapa conseguirem alterar também a lei municipal, meu Deus, melhor ainda, porque daí o processo fica todo redondinho. Se não, não tem problema. Mas, como eu falei, tudo com parceria do Ministério Público, né, para que vocês não tomem decisões e depois não avisem, né, quem os fiscaliza. E, segundo, sempre deixando tudo muito claro. Decidimos A e não... Antes era A e agora vai ser B. Resolução, publica, divulga e avisa. Sempre avisa o povo. Criem um canal de comunicação muito forte, muito bom com os candidatos de vocês, tá? Ideias para isso, grupo no WhatsApp, se for um município menor, e-mail, enfim, um próprio Facebook que vocês, né, avisem eles, ó, tudo será publicado em tal local e vídeos ou explicações maiores será em tal local. Então, criem essa comunicação para não haver aquele problema de, poxa, mudou o edital e a gente não sabia, fomos prejudicados. Enfim. Tá certo, meus amores, obrigada. A live de hoje é bem curtinha, como eu disse. Ela fica disponível tanto aqui no Instagram como no Facebook. E eu vou colocar também essa live no nosso canal do YouTube. Em todos eles eu vou divulgar para vocês de novo o link do nosso curso Como Organizar as Eleições do Conselho Tutelar, tá, gente? Se ainda assim, ao longo desse processo, vocês tiverem outras dúvidas, mandem para a gente, assim como o de hoje, né? Eu vi de manhã que surgiu essa aprovação do projeto de lei número 1783, e eu sei que mesmo não sendo uma lei ainda, a probabilidade de virar uma lei está muito próxima, então achei interessante já fazer essa atualização para quem ainda não fez o edital já ficar ligado. Opa, aprovou a lei, já sei como agir. Não aprovou, tá tudo certo, continua do jeito como estava. Tá bom, gente? Boa noite, um beijo, meia-noite já. Então, aguardo vocês aqui com perguntas e respostas, né? Caso precisem tirar mais alguma dúvida, tá bom? Um abração, obrigada.